para mim, a leitura ela é tanto passatempo quanto trabalho, porque é isso que você falou, Adelino. Se eu passo informação para as pessoas, eu preciso ter tido acesso a essa informação. E, para mim, a melhor fonte de acesso à informação é a leitura. Eu tenho livro sobre tudo. Eu consegui a minha livraria ano passado, né? Junto com a SEDET. Então, todos os livros que a Vídeo Editorial publica novos, eles me mandam. Os livros que a Eclesiai, a Sétimo Selo, todas essas marcas publicam, eles mandam para mim. Então, graças a Deus, eu consegui ter acesso à leitura. Eu tive uma família que me incentivou muito a ler, e a ler os livros certos, né? Porque também não adianta nada você viver de ler de tranqueira, viver lendo A Culpa é das Estrelas por aí. Você pode até ler de vez em quando, mas você viver disso não vai te ajudar muito. Agora, justamente o fato de eu ler tanto, que inclusive facilita a minha comunicação, né? Eu me considero uma comunicadora, eu acho que eu me comunico bem, eu falo bem e eu escrevo muito bem. Isso também se dá por causa de leitura. Então, eu acho que se a gente for falar de algo que os pais possam fazer para os filhos para começar a colocar eles no caminho certo, é dar livro para os filhos. Ah, mas o meu filho não gosta de ler. Por culpa de quem, não é mesmo? Está na hora de correr atrás do prejuízo e começar a incentivar essa leitura de uma vez. E com livros decentes, né? Livros decentes. Tem muitos perfis na internet que indicam leituras incríveis para crianças, para adolescentes, para jovens adultos. E é muito importante, gente. Leitura muda a vida. Eu comecei a fazer posts no Instagram por causa de leitura. Eu li o livro da Ana Campanholo. Eu só não pego ele agora porque ele está bem longe. Mas eu li o livro da Ana Campanholo, O Feminismo, Perversão e Subversão. Foi o primeiro livro técnico que eu li na minha vida. Tem uns 3 anos que eu li ele. E eu li aquilo, ele explodiu a minha cabeça. E eu falei, cara, eu preciso espalhar essa informação. Preciso espalhar para o máximo possível, porque não é todo mundo que vai pegar para ler um livro de 400 páginas. Então, eu vou espalhar isso pela internet. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, por causa de um livro. Um dia, eu cheguei na minha mãe... Nossa, passou um motoqueiro aqui, pelo amor de Deus. Um dia, eu cheguei na minha mãe e falei para ela, mãe, o que você acha de eu postar um vídeo sobre o tema tal, tal, tal? Eu lembro que foi sobre aborto o vídeo, com informações que eu peguei no livro. E ela falou, acho bom, Duda. Vai lá, traz para eu ver e posta. Gravei o vídeo, levei para ela ver, ela adorou, postei e deu certo. Então, se eu estou aqui hoje, conversando com vocês, conhecendo tanta gente incrível, trabalhando com tanta gente fantástica, ajudando, tentando influenciar tantas pessoas, foi justamente porque eu decidi ler um livro técnico um dia. Esse livro abriu a minha cabeça e hoje em dia, basicamente, a minha vida é ler e falar para as pessoas o que eu li. Duda, você diria que esse foi o livro que redipilou você, assim, o livro que Sim, te despertou? com certeza, com certeza. A Ana, eu sempre falo que, assim, conversar com a Ana é uma coisa que me dá ataques de fã até hoje, né? Eu acho ela, assim, maravilhosa. Eu acho que ela é uma das melhores deputadas que o Brasil tem, porque além de ela ser muito ativa politicamente, como liderança no PL Mulher, como liderança regional, ela manda as verbas corretas para as instituições corretas, ela ajuda com compra de viatura, ela inspeciona escolas e tudo mais. Além dela fazer esse trabalho político dela, ela é um dos poucos políticos nesse país que se importa de verdade com o trabalho de base. Elabora cursos fantásticos. Eu tenho todos os cursos dela, eu fiz todos os cursos dela. Elas são incríveis. Ela publica livros, ela tem mais de um livro publicado, sabe? Ela tem uns 4, 5 livros publicados. Ela está escrevendo mais. Não são livros caros, são livros acessíveis, com conteúdo sensacional. Ela dá muita palestra, ela dá aulas presenciais ali com a galera da região dela, vivem chamando ela para palestrar. Ela organiza eventos. Então, assim, ela é uma deputada extremamente importante. E o livro dela foi, que nem o Max falou, foi o que me redipilou. Eu sabia que feminismo e toda essa questão não prestava, mas eu não sabia discorrer sobre o porquê que não prestava. Para mim, não prestava porque eu vejo elas por aí e eu acho elas otárias. Mas depois que a gente conhece toda a base histórica da coisa, a nossa cabeça explode. E isso fez eu perceber que a situação é muito mais grave do que parece na maioria das vezes. É um negócio muito profundo, que a gente precisa trabalhar com muita paciência para conseguir reverter de alguma forma. Eu já fui feministinha, eu tive minha fase, e é difícil você tirar a pessoa dessa fase, né? Graças a Deus, minha família conseguiu me puxar para fora. Mas a maioria das famílias não consegue justamente porque não sabe como. Então é por isso que esse tipo de livro, que esse tipo de conteúdo é tão importante.
E como que você chegou no livro? Você lembra? Assim, foi por acaso? Como é que você chegou Cara, nesse foi a livro? minha mãe também. Minha mãe, na verdade, até certo ponto, a minha mãe foi muito mais acostumada com política do que eu. Né? Eu lembro que quando teve a facada do Bolsonaro, em 2018, ela ficou maluca. Não, porque agora eu só quero saber de política. Aí, quando eu fui ver, ela estava vendo os vídeos do Olavo de Carvalho, ela estava assistindo, na época, o Nando Moura ainda prestava, ela assistia o Nando Moura, né? E aí ela começou a ver a Bárbara mesmo, que eu te atualizei, ela começou a acompanhar toda essa galera e ela ficou sabendo da Ana. E ela falou para mim, Duda, você conhece esse livro aqui? Eu falei, não conheço, eu vou passar para comprar para você. Eu lembro que a gente comprou na livraria da Paula Marisa, a gente comprou, que ela também Que tem. legal. E a gente comprou esse e o 1974. Ela comprou de presente para mim e chegou. Eu li os dois juntos. E foi aí. Foi a minha mãe me indicando o livro dela mesmo, para vocês verem, mais uma vez, como é importante você ter pais presentes na educação dos filhos. É, assim, muito, muito, muito importante. Muito bom. Eu sou escritor, né? Tem alguns livros publicados já. E, inclusive, tem um atrás de você aí, um 964, O Elo Perdido. Eu ajudei na pesquisa e na publicação. Aí do Abranches, do Mauro. Né? Tá atrás do meu Bolsonaro de crochê. Aquele ali, né? Esse aí. Esse aí, o 964, Você vai ver meu nome ali nos agradecimentos. Eu não li ele ainda, mas eu preciso ler. Cuidado. Você vai se surpreender. Tem muita coisa interessante nele ali, por exemplo, tem uma descrição de uma operação chamada El Toro, que quando aconteceu a contra-revolução lá de 64, pegou de surpresa o Brasil, a inteligência americana, a KGB, pegou de surpresa todo mundo, que foi um movimento a partir do Olímpio Mourão, lá de Minas Gerais, que meteu a tropa na estrada e veio acabar com a bagunça. Então, a STB, o Brasil tinha rompido relações com a União Soviética. A STB, ela criou uma operação chamada El Toro, olha só a descrição da operação: fazer com que a imprensa noticie que houve uma participação americana em 64. A gente até hoje escuta repórter falar disso, a gente vê livros sendo publicados sobre isso, e a gente tem um documento de fonte primária falando que foi tudo uma operação de desinformação russa dita pelos russos. Nós fizemos uma operação, funcionou, tal. Aí eles contam como pagaram, né? Então, é tão importante, né? Porque nessa vida você pode aprender de algumas maneiras, né? Uma é através da sua própria experiência. Você sofrer, você aprender, você suar lá, chorar, tal. Você aprende. A outra é você observar as pessoas do seu entorno, observar o que está acontecendo no mundo. A outra, que eu acho que é a melhor de todas que nós estamos falando, que é a máquina do tempo, que a gente consegue falar até com pessoas que já morreram, que é a literatura. Então, eu queria te perguntar o seguinte: quando alguém chega para mim e fala assim, olha, meu filho, minha filha, não gosta de ler, o que eu dou para ele ler? Aí você tem que perguntar quantos anos ele tem, tá? E é bastante comum, às vezes chegam mulheres que leram algum livro meu e falam assim, eu queria que meu marido lesse. Meu marido não gosta de ler, só quer saber de futebol. Como é que eu faço para que ele comece a leitura? Então, eu tenho alguns livros que eu sempre recomendo para algumas situações. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Ana, a minha filha tem 15 anos, que livro que você recomendaria para que ela goste de livro? Olha, um livro que eu recomendo para pessoa que não gosta de ler, que eu sempre falo que para mim foi uma leitura deliciosa, isso se a gente estiver falando de literatura, né, e não de livros técnicos. Eu sempre recomendo as Crônicas de Nárnia, porque é uma leitura fácil, só que é uma leitura deliciosa. Eu li a primeira vez Crônicas de Nárnia tem pouquíssimo tempo, e eu passei o livro inteiro sorrindo. É um livro lindo, é um livro feliz, é uma leitura legal, as histórias vão se conectando, você vai ligando as linhas do tempo, você vai fazendo, então foi por isso que isso aqui aconteceu, e é incrível, e além de tudo, ainda é um livro que transmite valores muito bons, valores muito importantes, né? E, assim, eu sempre gostei muito do filme,
Então, até é interessante a pessoa até assistir o filme antes, porque ela vai ficar com vontade de saber mais sobre a história, porque os filmes não contam o final da história, né? Eles pararam com a franquia de filmes no meio. Então, eu sempre recomendo esse livro se a pessoa estiver interessada em literatura, né? Porque, às vezes, quando você quer acostumar uma pessoa a ler, não adianta você querer meter um livro técnico para aquela pessoa, um livro falando sobre história, ou, por exemplo, esses dias eu li um livro sobre... Eu tenho lido muitos livros sobre aborto recentemente, né? Eu li uns 4, 5 recentemente. E é uma leitura maçante, é uma leitura que fala muito sobre biologia, sobre anatomia e tudo mais. Então não adianta você querer meter um livro desses numa pessoa que nunca foi acostumada a ler nada. A gente tem que colocar os pingos nos is. As pessoas que não gostam de ler, não gostam de ler porque nunca tiveram contato com a leitura. E agora que elas estão grandes, elas têm uma enxurrada de informação a mais para as quais elas dão prioridade acima da leitura. Porque a leitura é chato, ficar olhando para um monte de página, assim. Então, você precisa trabalhar um estímulo. E acho que o melhor estímulo é você dar para essa pessoa ler algo que vai ser divertido para ela ler. Agora, vamos supor que, por exemplo, a sua filha de 15 anos seja uma dessas que gosta de assistir podcasts true crime na internet, né? Aqueles podcasts que falam sobre casos sobrenaturais, sobre assassinatos, serial killers e tudo mais. Cara, também tem uma porrada de livro muito legal sobre isso, sabe? Tem livros explicando sobre, sabe, Ted Bundy, a história do cara, Assassino do Zodíaco, tem muita coisa, é só você ver o interesse do teu adolescente e você pegar alguma coisa que preste, né? Por exemplo, eu recebo muita mensagem de meninas falando, eu quero começar a estudar feminismo, mas eu nunca li nada. Pelo que você acha que eu começo? Eu sempre recomendo um outro livro da Ana, que é o Guia de Bolso para Mentiras Feministas, que é um livro menorzinho, ele é mais curto, a linguagem dele é mais simples, ele é mais fácil de entender. A pessoa começa por uma leitura que ela vai conseguir absorver, que vai ser prazerosa para ela não vai parar. Agora, se você quiser começar a botar a pessoa para ler, metendo, sei lá, um Fyodor Dostoiévski na mão da pessoa, ela nunca mais vai relar num livro na vida, né? Então, tem que ter muito tato. Agora, se você não quer ter esse problema no futuro, quando o seu filho for um adolescente, a melhor coisa que você faz é, por exemplo, meu filho tem 3 anos, livro para ele. Se ele não sabe ler, óbvio que ele não sabe ler, ele tem 3 anos, senta você com o seu filho, lê a história para ele. Era isso que a minha mãe fazia para mim. Eu aprendi a ler com 5 anos. Até então, tudo que eu lia era a minha mãe lendo, e depois ela pedia para eu explicar o que ela tinha lido, né? A minha mãe sempre trabalhou em casa, ela sempre foi autônoma. Por exemplo, hoje em dia ela é professora, ela dá cursos de bonecas e tudo mais. Então sempre foi uma vida simples, ela sempre ficou em casa. O meu pai é caminhoneiro, então ele era quem saía, ela fazia todo o serviço em casa. E ela lia para mim, e depois que ela terminava, ela falava, ok, agora me explica o que eu li. Podia ser uma historinha do Chico Bento e do Zé Lelé. Me explica o que eu li para você. Fala de novo. O que aconteceu nessa parte aqui? E depois que eu aprendi a ler, eu comecei a ler sozinha. E o que ela sempre exigia de mim quando eu lia sozinha? Leia em voz alta. Porque você lê em voz alta, você aprende a falar também. Você aprende a respeitar a pontuação, sinais. E acabou que eu leio em voz alta até hoje. Ela sempre acha que eu estou falando no telefone. Quando ela vem no meu quarto ver, eu estou lendo. Porque eu leio muito voz alta o tempo inteiro. Então, a melhor coisa que um pai pode fazer para não passar pelo perrengue depois, de dizer que o meu filho não gosta de estudar, o meu filho não tem interesse por leitura, o meu filho não quer saber disso, o meu filho só fica na internet, só fica no videogame o dia inteiro, mas se você não quer passar por esse perrengue quando seu filho for adolescente, que fica muito difícil de você reverter, a melhor coisa que você pode fazer é introduzir os livros para ele quando ele for novo, ou ela, né? Assim, o mais jovem possível. Não existe arrependimento na leitura. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.